Olá, alunos! Para quem não me conhece, sou o professor Carlos Macedo e vou falar um pouco de o que é uma referência e como fazer a referência do seu trabalho acadêmico. Vou mostrar as quatro principais, mas existem diversas, que é referência de livro, referência de site, referência de artigos e referência de trabalho de conclusão de curso. Primeiro, o que é uma referência? Toda vez que você utiliza citação direta ou citação indireta, que eu vou falar em outro vídeo, ou então você pega ideias de sites, artigos, livros, você tem que referenciar da onde veio essa ideia. Se você copia e cola e joga lá, é uma citação direta. Ela tem que ser mais evitada porque o ideal é fazer citação indireta mesmo, que é onde você coloca, você lê o texto e coloca com suas palavras aquela ideia. E para isso você precisa referenciar o autor, mesmo que você escreva com suas palavras, você pegou de algum lugar essa ideia. Então, a referência precisa sempre vir no final do texto, dizendo da onde você pegou essa ideia e transcreveu com suas palavras. Então, vou mostrar aqui alguns dos elementos necessários para fazer referência, segundo a NBR. A indicação de referência aqui é o que normalmente pede a ABNT. Os elementos essenciais são aqueles indispensáveis, como o autor intelectual do texto, o título e o subtítulo, a edição e a imprensa. A edição normalmente é para livro. E os complementares? Então, os complementares aí eu vou mostrar mais para frente, que tem o principal, o autor, é muito importante colocar o autor, o título da matéria, e depois tem os secundários. Então, quer dizer, quando você faz referência, não precisa de todos os dados, mas pelo menos os principais. O alinhamento, como ele é feito quando você coloca no Word, você alinha somente à esquerda. E normalmente utiliza-se ordem alfabética. Ao elaborar uma referência de livro, esse aqui são um passo normal para elaborar a referência de livro. Fica mais nítido quando eu mostrar o exemplo. Você tem que colocar o sobrenome do autor em letras maiúsculas, seguido pelo nome de letras minúsculas, o nome dele, separado por vírgula, o título da obra, quando houver subtítulo também colocar, o número da edição, abreviado, pode ser abreviado, ED ponto, o local da publicação seguido por 2 pontos, a editora, ano de publicação e opcional é a página. Então parece complexo, mas você vai ver que fica tranquilo depois se você pegar a prática. Vamos dizer, aqui são exemplos de 3 livros. O sobrenome do autor em letras maiúsculas, o nome do autor em minúscula, é Pedro Demo, então fica Demo, vírgula, Pedro. O nome, educar pela pesquisa, é o nome do livro, a edição do livro, aqui é onde foi feito, ó, Campinas, São Paulo, a editora, autores associados, o ano e aqui as páginas do livro. Então vamos ver o outro, sobrenome e o nome do autor, Eva Maria Lacatos, então fica Lacatos, vírgula, Eva Maria. Se tiver mais de um autor, você coloca, ó, segundo, Marconi Marinho de Andrade. Fundamentos da metodologia é o nome do livro, a edição, o local, São Paulo, a editora, o ano e o número de páginas. Depois eu vou mostrar que tem um jeito de já pegar ele pronto, para quem já tem experiência. Então, por último, ó, Medeiro, vírgula, Miguel Carlos. Ele botou et al aqui porque et al quer dizer entre outros, mas o ideal é botar todos os autores na referência. O et al você pode usar em citação ou citação indireta. Nome do livro, o local, a editora, o ano e o número de página. Já um artigo, conforme Fouraster, ele se mostra assim: iniciamos pelo autor do artigo, quando não houver autoria, começamos pelo título do artigo, mas como eu disse, é muito importante o autor. Aí vem título do artigo, o local, o volume, o número do fascículo, as páginas iniciais e finais antecedidas pela abreviatura, acompanhado do mês e ano. Em alguns casos, quando houver necessidade, acrescente as informações. Então eu vou mostrar um pronto. Aqui, ó, o sobrenome e o nome são todos parecidos, mudam alguns detalhes. O título do artigo, o nome da revista, perspectiva, o local, versículo, número e página. Você tem como pegar isso já pronto no Google.
Aqui, ó, número de páginas e a data e o mês. Outro, aqui sem autor, metodologia do Índice Nacional de Preços, dessa revista aqui, ó, o local, versículo, número e páginas e a data. Então isso aqui é o básico para um artigo. Já uma dissertação de mestrado e tese de doutorado, vou mostrar um exemplo. Autor, título, ano, normalmente vai se repetindo e mudando alguns detalhes. Número, categoria, instituição, local e data da defesa. Então aqui, ó, para ficar mais claro, sobrenome e o nome do autor, o título da dissertação ou do TCC, ó, título, o local não, a data, você vai ver 2004, ó. Quantas folhas? 71 folhas, pode ser em página também. Dizer se tem uma diferença entre TCC, dissertação e tese. Aqui dissertação é de mestrado, ó. Mestrado em saúde coletiva. O local onde foi feito, que é na universidade. Então, como tem um ano aqui, não precisa colocar o ano no final. Outro exemplo, sobrenome, nome, o título, ó. O ano em que foi defendido, o número de página, ó, pode ser folha, página. Se for doutorado, é tese, ó, doutorado em sociologia, qual é a faculdade? Letras e Ciências Humanas, na Universidade de São Paulo. Agora, esse aqui é o mais comum que os alunos utilizam, que é referência de sites. Segundo Azevedo, você tem que colocar o sobrenome, o nome, o título do documento, a data, o endereço e a data de acesso. Esse aqui é mais fácil fazer de site. Vamos ver um exemplo aqui. Aqui é quando você pega de uma tese ou dissertação, para mostrar que é de site, você tem que mostrar o site, ó, e a data de acesso. Muda só esses dois detalhes quando é defesa, artigo também. Agora, se é de um site mesmo normal, como Tecnoblog ou entre outros sites, aqui um exemplo, ó, Silva Vitor é o autor, ó, sobrenome, nome, o título da matéria, ó, o nome do site, um ano em que a matéria foi escrita, mas eu não sei o ano, às vezes ele não coloca, então deixa em branco. O principal é autor, título e o nome do site. Depois o link que é disponível e depois a data de acesso. Então isso aqui é o mais tranquilo de fazer. Lembrando, referência não é apenas o link, sempre precisa do nome do autor e o título da matéria e o nome do site, se for tirado de site. Então depois que você entende isso, eu vou mostrar aqui, ó, como fazer referência de site. Tem esse primeiro site aqui que tudo que eu estou falando ele mostra para a parte de site, ó. Ele mostra o sobrenome do autor, o nome, o título da matéria, se for jornal é o nome do jornal, se for site é o nome do site, ó, o ano, o link e a data de acesso. O mesmo exemplo aqui. Vamos fazer o desse site aqui para dar para entender, ó. Utilizei esse site na minha pesquisa. Vamos ver como eu faria a referência desse site. Qual é a primeira coisa que você pega? O autor. Quem é o autor? É o Jean Prado. Então eu venho aqui, ó, no final do meu texto, escrevo Jean. É ao contrário, ó. Sobrenome, tudo maiúsculo, vírgula, Jean. Primeiro ponto. Qual é o segundo? Como fazer referências bibliográficas da ABNT. Isso aqui é o título da matéria. Então você vai pegar. Você pode somente copiar e formatar ou digitar. Não precisa desse sublinhado, mas como eu copiei e colei, ele já veio junto. Mas você não precisa. Ó. Então aqui, ó. Pronto. Deixa eu deixar tudo do padrão tamanho 12. Ó. Pronto. Ponto. Qual é o próximo ponto que a gente tem que pegar segundo aqui, ó? Já peguei o título, tem que pegar o nome do site. Então, se aqui é Tecnoblog, pega o nome do site, cola aqui. Depois, qual é o próximo? Disponível em, ó. Disponível em. Aí você pega qual foi o site que você utilizou. Foi esse? Então, o ideal é pegar todos os dados, por quê? Porque se o site sair fora do ar, você sabe a autoria. Ponto. Aí, qual é o próximo?
quando você acessou. Se foi 2020, coloca aqui 2021. Pronto, acessei em 20 de junho de 2021. 20 já passou, então vamos dizer que foi em março. Abril. Pronto, isso aqui ó, é uma referência. Você vê que está distanciado por causa da formatação. Mas, ó, simples. E alinhado à esquerda como está aqui, ó. Você não coloca isso aqui. É alinhado à esquerda. E pronto, isso aqui é uma referência. Agora eu vou mostrar um exemplo de um trabalho pronto. Aqui, ó. Um trabalho pronto, ó. Uma contextualizada que eu fiz na época na pós, ó. Um texto dissertativo argumentativo respondendo tudo. No final, ó, 3 referências, ó. Utilizei site, utilizei trechos de livros. Então, isso aqui é o básico para você fazer referência de um artigo ou de um documento científico. Então, ficar atento que não é somente link. Então, tem todos esses detalhes. Então, muito obrigado pela atenção.